E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários que vocês mandaram. De tempos em tempos eu faço um vídeo desses, selecionando algumas perguntas e respondendo em vídeo, num formatozinho um pouquinho diferente. As perguntas que eu vou responder nesse vídeo são perguntas de uma postagem que eu fiz da comunidade, pedindo o pessoal mandar perguntas. O pessoal mandou várias perguntas. E também vou selecionar algumas perguntas que foram mandadas tanto na postagem passada e também no vídeo de respondendo comentários. O pessoal também fez algumas perguntas lá. Então, peguei algumas perguntas de cada um desses lugares e parti responder elas. Para começar, eu vou mencionar aqui duas perguntas que são similares, acho que vai dar para dar uma resposta similar. A pergunta aqui do Juan Araújo Rodrigues, só é para você, Juan Araújo. Ele colocou assim: existe alguma forma bem específica de modificar o iOS? E a outra pergunta que eu achei similar é a do Negão Gamer, só é para você, Negão Gamer. Ele perguntou: pretende fazer vídeos de iOS? Vou trocar meu S23 Ultra por um 16 Pro Max. Para ambas perguntas que são relacionadas a iOS, eu infelizmente não manjo muito de iPhone. Se existe alguma forma bem específica de modificar o iOS, eu sei que o pessoal faz modificações fazendo no dispositivo aquele jailbreak, mas eu não tenho muita experiência com iPhone. Os iPhones que eu já mexi, eu nunca tentei fazer esse negócio de jailbreak. E na época que eu mexi com o iOS, lá na época do iPhone 4, eu realmente não manjo nadinha aí de iPhone. Então não sei se tem uma forma bem específica de modificar o iOS. E se eu pretendo fazer vídeos, eu até pretendo, se no futuro eu conseguir comprar um iPhone, porque iPhone é meio caro, mas né, se um dia a gente conseguir um iPhone, pode ter certeza que vai gravar uns vídeos aí, vários vídeos mostrando o iOS, brincando com coisas, e depois até fazer um jailbreak. Na comunidade mais avançada de Android, esse pessoal que faz root, que utiliza custom ROM e tal, muita gente fala, se você faria root, você instalaria custom ROM se você tivesse um celular top de linha? Alguns falam que mesmo tendo um dispositivo bom, um dispositivo top, modificaria. Alguns já falam que não teria necessidade de fazer modificações no aparelho desses. Mas e no iPhone? Se você fosse pegar o iPhone mais moderninho, vocês teriam coragem de fazer um jailbreak? Será que seria interessante fazer? Ou será que não teria sentido? É algo a se pensar. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Matheus Mata. Só é para você, Matheus Mata. Shizuku altera o estado do Knox no Samsung? Vi um comentário que o cara perdeu a atualização via OTA depois de fazer. O pessoal costuma utilizar o Shizuku sem root, com as permissões da DB. Óbvio que o Shizuku ele suporta rodar como root e rodar como ADB, mas a maioria do pessoal utiliza o Shizuku sem root, dando permissões do ADB. E o ADB por si só é algo suportado pelo Android. É algo que o usuário final ele tem o acesso numa compilação padrão do Android. O Android é utilizado por diversos desenvolvedores precisam fazer aplicativos, fazem aplicativos para uma plataforma, e essas ferramentas, como o ADB, auxiliam desenvolvedores na hora de criarem suas aplicações, e é algo que é utilizado pelo Shizuku de uma maneira inteligente. O Shizuku utiliza isso para dar permissões de desenvolvimento para outros aplicativos, dar essas permissões de ADB para outros apps. É só uma maneira inteligente de utilizar algo que é suportado pelo sistema operacional. Não é nenhuma falha de segurança ou alguma gambiarra ou algo do tipo. Mas respondendo a pergunta, Shizuku altera o estado do Knox? Não é para alterar. Se altera, aí já tem que ver por que isso acontece. Mas só o simples uso do Shizuku com ADB não deveria alterar o estado do Knox. Eu já tive alguns dispositivos da Samsung, hoje eu não tenho nenhum para gravar e testar para vocês, mas na época que eu tinha M52, antes de fazer as modificações nele, eu tinha utilizado o Shizuku, não tinha alterado nenhum estado aí do Knox, só o Shizuku com ADB, não tive nenhum problema, e se isso acontece é algo a se investigar, porque creio eu que não deveria acontecer. Se eu não me engano, o estado do Knox é alterado quando o usuário faz modificações por conta própria nas partições do aparelho. Claro que
atualizações da fabricante, por exemplo, a atualização da Samsung não é para alterar o estado do Knox, porque é uma atualização oficial, mandada pelo pessoal da Samsung, padrãozinho, mas quando o usuário faz uma modificação por conta, faz root, faz alguma modificação nas partições, instala custom ROM, alguma coisa do tipo, isso daí altera o estado do Knox, e assim, o Shizuku, com os privilégios da DB, não é capaz de fazer alterações nas partições do aparelho, e por conta disso, isso não deveria acontecer. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Marcos BMX, Marcos BMX, não sei como fala. Mais um salve para você, Marcos. Ele perguntou: os aplicativos de banco dão problema caso você tenha root no celular? Então, você falou especificamente de aplicativos de banco, mas não são somente aplicativos de banco. Alguns outros apps, já vi jogos online e algumas outras aplicações. Alguns apps podem dar problema, podem se recusar a rodar num dispositivo com root, num dispositivo modificado. Isso por padrão. Só que vocês sabem, né, pessoal? Alguém acaba arrumando alguma maneira. E a realidade é que nos dias de hoje é meio que uma briga infinita. O pessoal fala que é uma briga de gato e rato. Os desenvolvedores de um app vão lá, criam implementações, criam maneiras de impedir que aquele aplicativo rode num dispositivo com root, num dispositivo modificado. Aí alguém vai lá, arruma alguma maneira, alguma implementação diferenciada e consegue rodar aquele app num dispositivo com root, num dispositivo modificado. Aí os desenvolvedores daquele aplicativo vão lá, criam uma atualização e impedem que aquilo aconteça. Aí alguém vai lá, arruma alguma outra maneira e assim vai indo. E para responder a pergunta, por padrão, realmente, por padrão, alguns aplicativos podem se recusar a rodar num dispositivo com root, num dispositivo com modificações, mas na realidade é que muita gente, mesmo com essa limitação, acaba utilizando algumas maneiras diferenciadas, algumas coisas aí diferenciadas para rodar aplicativos mesmo assim. Pergunta do Will RSF, saiu para você, Will RSF. Vega, como instala custom pelo sideload? Para quem não conhece o sideload é uma função do ADB, tudo que o pessoal chama de ADB sideload, e é uma função que permite flechar arquivos zips diretamente pelo ADB. Então você pega o seu computador, pega a sua máquina, essa máquina tem que estar com o ADB instalado, e imagina que você quer flechar um arquivo zip, você quer flechar uma custom ROM, você quer flechar algum arquivo zip flechável, então você pluga o celular no computador, entra no modo recovery, né? E pelo modo recovery entra nesse menu do sideload, dependendo do recovery fica em algum submenu, dependendo daquele advanced sideload, advanced ADB sideload, alguma coisa assim. E dependendo do recovery é aquela opção de apply update from ADB. Basicamente o recovery tem algum modo que permite que você ative o sideload. Ativou esse modo, você pluga o dispositivo no computador e consegue flechar arquivos zips diretamente do seu PC, da sua máquina, pro dispositivo Android, usando o comando adb sideload e especificando o caminho do arquivo zip que você quer flechar. Especificou certinho, aperta Enter, já era, é só aguardar, o arquivo zip vai ser flechado da máquina pro celular, tudo pelo cabo, você não precisa passar o arquivo zip e flechar pro armazenamento do celular. No sideload, o flash acontece diretamente da máquina para o dispositivo, função bem interessante. E vamos para a pergunta do Gabriel Almeida. Salve aí, Gabriel. Vega, como transformar um aplicativo normal em um aplicativo nativo do sistema sem root? E a resposta para essa pergunta é que você falou apenas sem root. Você quer dizer sem root com o bootloader bloqueado ou com o bootloader desbloqueado? Porque com o bootloader desbloqueado, creio eu que nada te impede, por exemplo, de pegar as partições do sistema do seu dispositivo, colocá-las no computador, montar essas partições no computador e adicionar um aplicativo para a partição do sistema e depois escrever essa partição novamente no dispositivo por conta do bootloader desbloqueado. Daí é algo que seria possível. Então, com o bootloader desbloqueado,
existem maneiras. Mas creio eu que na sua pergunta, creio que você quis dizer sem root e com o bootloader bloqueado. Nesse caso, não. Por padrão, isso daí não é possível. Não é possível porque, por design, né? O Android possui aplicativo do sistema. Aplicativo do sistema podem compartilhar o item do sistema, podem ter acesso a algumas permissões internas, podem ter acesso às APIs internas e algumas outras coisas. E por design, isso daí não é possível. Isso no comportamento padrão do Android, mas dependendo no futuro, pode aparecer uma falha de segurança que possibilita isso, mas de qualquer maneira, é uma maneira totalmente não convencional. E se você descobrir uma falha de segurança nesse nível, creio eu que você pode reportar para o pessoal do Android e possivelmente fazer uma graninha. Isso é claro se for um bug do Android. Mas fabricantes, elas podem sofrer seus ataques, fabricantes podem pisar na bola. Pega um exemplo. Você compra um dispositivo. Esse dispositivo ele veio com software da fabricante. E tipo, esse software da fabricante é desenvolvido pela fabricante, é compilado pela fabricante, é assinado aquela compilação pela fabricante, pelas chaves da fabricante. Os aplicativos daquela versão do Android, daquela compilação, são assinados com as chaves da fabricante. E é normal, né? Você tem o seu aparelho, tá rodando lá um estoque. É comum existir alguns aplicativos do sistema que são atualizáveis, dependendo do aplicativo de galeria, um aplicativo de câmera, e são aplicativos do sistema, mas que podem ser atualizados. E para um aplicativo do sistema ser atualizado, ele verifica a chave de assinatura. Opa, tem um aplicativo aqui de câmera. Recebi uma atualização. Esse aplicativo de câmera que vai ser atualizado, ele tem a mesma assinatura da fabricante? Pô, tem. Então permite a instalação. Pô, não tem. Aí a instalação não é permitida. Padrãozinho. Mas e se a fabricante pisar na bola e deixar essas chaves vazarem? Ou então a fabricante passa por algum ataque e acabam vazando essas chaves? Pensa comigo. Não é possível alguma pessoa maliciosa criar um aplicativo malicioso e assinar esse app com essas chaves que foram invasadas para tentar substituir um aplicativo do sistema? Então, acaba sendo uma possível maneira, né, de instalar um aplicativo do sistema, instalar um aplicativo como com um aplicativo do sistema que é substituindo uma atualização de um aplicativo existente do sistema por outro. Nesse exemplo aqui é um aplicativo malicioso, mas pode acontecer casos, né? Em ambos casos, ou utilizando uma falha de segurança, ou quando a fabricante ela acaba pisando na bola, ou as chaves de assinatura são vazadas, existe aí uma possível maneira de instalar um aplicativo com o aplicativo do sistema, mas ambos casos são casos muito inconvencionais e muito incomuns de acontecerem. Resumindo a resposta, com o bootloader bloqueado e sem root, não dá. A não ser que exista uma falha de segurança ou alguma coisa do tipo, o que não é nada interessante. Pergunta do Matheus Silva. Saiu para você, Matheus Silva. Teria vontade de, no futuro, trocar Android por uma dessas distros Linux Mobile? Vontade, eu tenho. Eu sou um cara aí que gosta muito dessas distros Linux Mobile. Eu acho muito legal. Já testei várias, já tem vídeo aqui do Ubuntu Touch, vídeo do PostMarketOS com diversas interfaces. Já tivemos qual mais? O Mobian, eu acho. Já tivemos aí diversos vídeos comentando sobre isso daí. E eu acho muito legal essas distros Linux Mobile, mas usar como principal é complicado. É complicado porque, tipo, dependendo do aparelho que você roda, você não tem um bom sleep, né? A bateria não dura muito quando você deixa o dispositivo com a tela bloqueada. Não tem assim, um bom gerenciamento de energia. Dependendo do aparelho, você até tem um bom, mas nas vezes que eu testei, eu nunca tive assim, uma experiência tão boa com o standby do dispositivo. Mas creio que é algo que talvez até tenha sido arrumado e
é algo que pode ser corrigido, sem sombra de dúvidas. Mas o maior problema é aplicativos. Você consegue, por exemplo, no dispositivo Android, tem os nossos aplicativos, tem o WhatsApp, tem os mensageiros, tem diversos aplicativos que a gente utiliza normalmente no dispositivo Android, diversos apps. Eu estou usando o Keep no tablet para ler as notas e tal. Diversos aplicativos você não vai ter numa distro Linux Mobile. Até dá para você ter rodando o Android, mas é aquilo. Você vai utilizar uma distro Linux Mobile para rodar o Android? Não é mais fácil rodar o Android diretamente para rodar esses aplicativos que só tem disponíveis no Android? Beleza, ajuda na transição ter um Android numa distro Linux Mobile, mas é meio complicado, né? Será que é a mesma experiência ficar dependendo quase 70% das vezes no Android para rodar suas coisas? É meio complicado. De qualquer maneira, eu acho o conceito muito maneiro, eu curto bastante, acho essa ideia muito interessante, poder ter uma distribuição Linux convencional na palma da sua mão, no smartphone, poder gerenciar os pacotes, poder rodar aplicações Linux convencionais diretamente de um smartphone, isso daí, assim, é muito top. E vamos ver, é um mundo que eu sempre acompanho, por mais que eu acho meio difícil de fazer uma migração do Android para uma distribuição Linux Mobile nos dias de hoje para o meu uso. Eu ainda fico de olho nessas distribuições Linux Mobile, sempre instalo de vez em quando um dispositivo ou outro para testar, acaba gravando um vídeo ou outro aqui no canal mostrando, e esperamos que isso daí melhore cada vez mais, porque eu acho esse conceito, essa ideia muito top, e é mais sistemas operacionais para a gente poder escolher, não ter só aí o Android e o iPhone, né, o iOS, e é mais opções de sistema operacional para a gente escolher, o que é bacana. Outro ponto interessante dessas distros Linux Mobile é que o Android, de tempos em tempos, ele vai se atualizando, ele vai se modernizando de acordo com as tendências de hardwares mais modernos, e de tempos em tempos os requisitos não só do Android, mas diversos outros sistemas operacionais, eles podem ir subindo. E uma distro Linux Mobile, ela é interessante porque você tem diversas opções de interface e diversas opções de como você vai utilizar aquela distribuição. E dependendo, até um dispositivo antiguinho hoje, que já não suporta uma versão mais recente do Android, inclusive com Custom ROM, dependendo uma das maneiras de você rodar um software mais recente nesse tipo de aparelho é optando por uma distro Linux Mobile. Então, outro ponto bem interessante para as distros Linux Mobile. E não apenas isso, mas existem alguns aparelhos que, dependendo do aparelho que você não utiliza mais, é um dispositivo Android que você não usa mais, e se você quisesse reutilizar aquele dispositivo por alguma outra coisa, dependendo de reutilizar aquele aparelho como servidor, pô, e se você tirasse o Android desse dispositivo e instalasse uma distro Linux Mobile nesse aparelho para utilizar um dispositivo que está guardado na sua gaveta, um dispositivo que você não utiliza mais como servidor, pô, um dispositivo Android não puxa muita energia, pode ficar ligado pelo dia inteiro sem gastar muito e vai servir para você rodar com uma distribuição Linux, vai servir para você rodar diversos serviços e outros pontos super interessantes de você rodar uma distro Linux Mobile em um dispositivo Android convencional. E vamos para a pergunta do Tech Sem Limites, acho assim que fala? Só é para você, Tech Sem Limites. Olá, Vega, tudo bem? Então, eu queria saber se é possível instalar um app não compatível. Exemplo, a Poco Launcher, instalar a Poco Launcher em um Redmi. Já tentei normalmente, mas diz que não é compatível. E será que não dá para fazer uma modificação no pacote para tornar compatível? Espero que a pergunta tenha ficado clara e que ela saia no vídeo também. Beleza, você tem um arquivo de um aplicativo que você quer instalar no seu aparelho Android. Você vai lá, tenta instalar aquele aplicativo no seu aparelho e o instalador de pacotes dá erro. Dá erro na hora que você abre, ou então dá erro na hora de instalar. Parece lá que não foi possível instalar o pacote. Dependendo do instalador de pacotes, manda uma mensagem de erro para você
útil, falando o que aconteceu, por que aquele aplicativo não pôde ser instalado, mas de vez em quando você tenta fazer uma instalação e só aparece lá uma mensagem de erro genérico. O que fazer? O que fazer quando você não consegue instalar um aplicativo no seu aparelho? Infelizmente, quando não é possível instalar um app no seu dispositivo, a razão do porquê aquele app não pode ser instalado pode ser várias coisas, pode ser diversas causas do porquê aquele app não pode ser instalado. Então, tem que diagnosticar, tem que ver se existe alguma solução que possibilite instalar aquele app no dispositivo. Então, o erro tem que analisar. Você pode analisar o erro, depois do de pacotes mostra para você o erro certinho. Dependendo, você vai ter que instalar o app pela linha de comando ou utilizando algum aplicativo de instalador para ver a razão do porquê aquele app não pode ser instalado. É algo que tem que diagnosticar. Mas existe algumas razões comuns de por que um app não pode ser instalado, dependendo, você está rodando uma versão antiga do Android, está rodando um Android 6, e você vai instalar um aplicativo mais recente, um aplicativo que não traz suporte para o Android 6, um aplicativo moderno que não traz suporte, e como o app ele não traz suporte para a sua versão do Android, você não vai conseguir instalar esse app no seu dispositivo que roda uma versão mais antiga do Android, não tem muito o que fazer. Nesses casos, ou você arruma alguma maneira de atualizar esse dispositivo para uma versão do Android mais recente, ou então você busca por alguma alternativa àquele app que traga suporte para a versão do Android que você está executando. Outro erro comum, também relacionado à incompatibilidade, é quando você está rodando um dispositivo que traz suporte para uma arquitetura e o aplicativo que você quer instalar só traz suporte para outra arquitetura. Aí você não vai conseguir instalar esse app por conta da falta de suporte de arquiteturas. Você está rodando um dispositivo com suporte apenas 64 bits. Se você instalar um aplicativo que só traz suporte apenas a 32 bits, você não vai conseguir instalar esse app num aparelho rodando uma versão do Android apenas 64 bits. Outro erro comum, também relacionado à incompatibilidade, é quando o aplicativo ele depende de implementações que não estão presentes no dispositivo. Um exemplo bem legal é aquele pessoal que quer instalar o aplicativo de um software customizado em um aparelho de outra fabricante. Dependendo, o cara quer instalar um aplicativo da HyperOS, um aplicativo da MIUI num dispositivo da Motorola, ou então quer instalar um aplicativo da OnePlus, um aparelho da Samsung, alguma coisa assim. Dependendo, pode ser que algum desses aplicativos eles dependam especificamente de alguma implementação que está presente no software daquele aparelho. Pega aí a HyperOS, a MIUI. Se você pegar algum aplicativo da MIUI da HyperOS e tentar instalar em outro dispositivo, dependendo do app, até instala. Pode ser que instale e não funcione direito, dependendo pode ser que funcione, vai saber, mas dependendo pode ser que sequer instale. Acontece que diversos aplicativos da HyperOS, da MIUI, elas dependem do SDK da MIUI, o SDK da HyperOS, e se você tem que instalar um aplicativo que depende do SDK num dispositivo que não traz esse SDK, é óbvio que na hora de fazer a instalação do aplicativo vai dar erro na instalação, porque você está tentando instalar algo que não é capaz de rodar no seu aparelho, porque o seu aparelho não possui as implementações necessárias para aquele app poder funcionar. Aqui foi só um exemplo com um aplicativo da Xiaomi, da HyperOS, MIUI, foi só um exemplo mesmo, mas isso daqui vale para diversos aplicativos. Outro erro que pode acontecer é quando você tem um aplicativo instalado no seu aparelho. Os aplicativos eles possuem uma assinatura, o aplicativo ele é assinado pelo desenvolvedor daquele app e os aplicativos eles possuem um nome de pacote. O nome de pacote é o nome de identificação daquele app. E dependendo, você quer instalar uma atualização para aquele aplicativo, o desenvolvedor manda uma atualização para aquele app. Na hora que o aplicativo ele vai ser atualizado, o instalador de pacotes ele verifica a assinatura. Se for a mesma assinatura do desenvolvedor do app que está instalado no seu aparelho, ele permite a instalação e você faz uma atualização do app padrãozinho. Mas dependendo, pode ser que você está com um aplicativo instalado no seu dispositivo, um aplicativo que já tem um pacote, e você quer instalar outro app que também possui o mesmo nome de pacote, mas é assinado por uma assinatura diferente. E aí, o que acontece é que o instalador de pacotes ele não vai deixar esse novo aplicativo
ser substituído pelo aplicativo que já está instalado no dispositivo, porque as assinaturas elas não batem e vai dar erro na instalação. E o que a galera costuma utilizar para resolver esse problema é desinstalar o aplicativo que está instalado no aparelho e só depois instalar o outro app para evitar que exista esse conflito de assinaturas. Você mencionou o exemplo da Poco Launcher em Redmi. Não sei o porquê isso acontece. Eu não manjo muito de HyperOS, MIUI, essas coisas. Eu não manjo. A causa do porquê esse problema acontece tem que ver, tem que analisar, tem que diagnosticar e ver se existe alguma solução. Olha, pessoal, eu tinha selecionado algumas perguntas para responder e eu acho que não vai dar para responder nem essas que eu selecionei, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos para a última pergunta. Última pergunta desse vídeo. Pergunta do Joaquim Alves Souza. Saiu para você, Joaquim. Ele perguntou: você acha que preencher uma partição do Android como a System ou a User Data com zeros para remover resíduos do sistema pode deixá-la mais rápida após reinstalar o sistema? Primeiro que escrever zeros em uma partição é basicamente, entre aspas, formatar a partição. Se você instala um sistema, aí você vai lá e escreve zeros na partição do sistema, você vai, entre aspas, formatar a partição do sistema e o seu dispositivo não inicia sem sistema. Então você teria que instalar novamente a partição do sistema, o que não faz muito sentido escrever zeros na partição do sistema. Agora, escrever zeros na partição user data, mais uma vez, creio eu que, entre aspas, vai ter o mesmo efeito de formatar a partição, só que sem escrever o sistema de arquivos. E se isso vai remover os resíduos e deixá-la mais rápida? Creio eu que não vai mudar nada. Creio eu, não manjo muito desse negócio de memória UFS, MMC e tal, mas creio eu que não deve mudar nada. A câmera caiu do suporte, mas vamos continuar. Creio eu que tipo, imagina que você tem um celular com 128 GB de armazenamento. É bem provável que a partição user data desse dispositivo deve ter aí uns 110 GB, uns 100 GB. Depende aí do dispositivo, do aparelho, do software da fabricante. Vamos botar que tem 100 GB dentro da partição user data. Se você vai lá e escreve zeros na partição user data inteira, é uma operação de escrita para sua memória UFS, para sua memória MMC, é uma operação de escrita de 100 GB. E, pô, é menos 100 GB na vida útil do armazenamento do seu aparelho, o que não é muito, mas também não é interessante. Então eu não acho que seja interessante, mas se vocês aí possuem algum ponto, alguma teoria de que isso pode ser interessante, coloca nos comentários. Dependendo, a gente pode até fazer um outro vídeo comentando sobre esse assunto, mas acho que não tem vantagem em fazer isso. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas. Eu tinha selecionado algumas, mas nem nessas que eu selecionei deu para responder todas. Mas vamos ver, dependendo, ver se eu deixo algumas perguntas pro próximo vídeo. Dependendo, responder o pessoal quando sobrar tempo nos comentários. Mas valeu para todo mundo que participou, que mandou seu comentário. E é isso. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam das perguntas que foram comentadas nesse Respondendo Comentários. Fiquem livres para comentar. Se você tem uma dúvida, uma pergunta e quer que ela seja respondida nesse formato em vídeo, você pode colocar sua dúvida nos comentários desse vídeo, ou então você pode ficar ligado na aba comunidade do canal. De tempos em tempos eu faço uma postagem pedindo para o pessoal mandar perguntas, coletando perguntas e tal, e você pode fazer uma pergunta tanto nesse vídeo quanto na postagem da comunidade quando aparecer, quando estiver coletando perguntas. Manda lá sua dúvida, sua pergunta. Dependendo, ela pode aparecer no próximo vídeo dessa série, onde a gente responde os comentários. E é claro, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então se inscreva para você não perder. E é isso. Bye bye.